Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e obrigado por aceitarem o nosso convite para estarem aqui hoje nesta conferência. É um privilégio ver esta sala cheia. Estamos aqui, vamos dar início à conferência organizada pelo Banco Inter Glocal, rumo a novas conexões empresariais, e onde teremos a oportunidade de debater vários temas como a importância da economia circular, a transição energética, a descarbonização, a internacionalização, a globalização. E tudo isto pelas vozes dos nossos convidados, distintos convidados aqui hoje presentes. Sem mais demoras, para vos dar as boas-vindas, chamo ao palco o Country Manager do Banco Inter em Portugal, Alberto Ramos. Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer receber-vos aqui, portanto, dar-vos as boas-vindas a este evento organizado pelo Banco Inter na cidade de Guimarães. Nós estivemos aqui em janeiro, no dia 20 de janeiro de 2020, num evento na altura organizado em parceria com o Jornal de Negócios, e voltamos 4 anos depois, praticamente 4 anos depois, diria eu. E é uma enorme satisfação estar aqui nesta cidade, nesta região, verdadeiramente onde o dinamismo empresarial é muito forte, enfim, de uma forma geral, mas muito particularmente em alguns setores como o têxtil, como o vestuário, como o calçado. Enfim, diria que há muita vida nestes setores, mas também há seguramente muita vida nos outros setores de atividade que existem nesta região. Gostaria também de começar por agradecer a presença, e é de facto inspirador olhar para esta sala completamente cheia, portanto, parabéns à equipa do Banco Inter e, acima de tudo, muito obrigado aos clientes que estão presentes hoje aqui. Estão presentes, naturalmente, pela relação que têm com o banco, alguns já têm, outros vão passar a ter, seguramente, nos próximos dias, semanas. E depois, aqui uma palavra de agradecimento muito especial aos nossos oradores convidados, pela generosidade com que aceitaram o nosso convite e, acima de tudo, pela oportunidade que nos dão de poderem partilhar os seus insights, os seus conhecimentos, a sua visão sobre um conjunto de temas que são importantes para todos. Portanto, muito obrigado, Luís Mira Amaral, muito obrigado, Ana Diniz, muito obrigado, Luís Onofre, e muito obrigado, Rita Sousa, pela vossa presença. O meu colega Vítor Pereira, daqui a pouco, fará uma apresentação um pouco mais... Enfim, eu creio que não é necessário, são subejamente conhecidos, mas fará uma apresentação um pouco mais detalhada daquilo que é o vosso currículo e a vossa expertise nos temas que vão partilhar hoje connosco. Ao promovermos... Enfim, o que é que nos leva a promover esta conferência? Eu diria que fundamentalmente o apoio às empresas, não é? E do nosso ponto de vista o apoio às empresas tem inúmeras virtudes, não é? Para além do crescimento económico, existe também naturalmente uma perspectiva de desenvolvimento social, porque são as empresas que geram emprego, são as empresas que geram riqueza e, portanto, do nosso ponto de vista é fundamental e é fulcral apoiarmos as empresas. Isso está na gênese do Banco Inter, ou seja, o Banco Inter é um banco que nasceu em 1965, fazendo aqui um bocadinho de história rápida, nasceu em 1965 como uma associação, uma joint venture entre o Bank of America e o Banco Santander. Em 1972 entrou em bolsa e tornou-se um banco universal, deixou de ter qualquer ligação aos dois acionistas que eu referi anteriormente, mas nasceu como um banco empresarial, ou seja, como um banco industrial, portanto, dedicado exclusivamente ao apoio às empresas. Não é? Portanto, no nosso ADN, por isso é que eu dizia que no nosso ADN está esta questão do apoio às empresas desde o início, e, portanto, sentimos-nos muito bem nesse papel. Não é? E é um papel que temos vindo a executar ao longo dos últimos anos, ao longo desde que o Banco Inter chegou a Portugal, portanto, desde 2016, 1 de abril de 2016, e temos efetuado, eu diria, com sucesso. É dos principais objetivos e um dos principais meios de apoio que os bancos têm às empresas, naturalmente, é a concessão de financiamento. E nós temos-lo feito assim, nas suas diferentes dimensões, seja do ponto de vista de apoio à tesouraria, seja naquilo que tem a ver com os investimentos, seja com os processos de internacionalização, temos tido a capacidade de apoiar as empresas e, enfim, eu registro com muita satisfação que nos últimos anos a nossa carteira de crédito a empresas mais do que quadruplicou, portanto cresceu mais de 4 vezes, o que nos parece ser bastante assinalável, mas eu creio que esse é o início apenas de uma jornada que vai continuar nos próximos anos e onde vamos continuar a crescer. Portanto, promovemos esta conferência porque queremos apoiar as empresas e porque queremos apoiar as empresas respeitando os valores e a cultura da instituição. E que valores e cultura são essas? Em primeiro lugar, o tema da proximidade, para nós é fundamental.
Eu creio que o lema desta conferência é muito feliz, porque fala de local, ou seja, fala de local, e por isso estamos aqui hoje e estamos a falar de temas, ou vamos falar de temas que são relevantes nesta área geográfica. Há 15 dias atrás estávamos no Algarve e falávamos de outros temas e também descobríamos que há vida para além do turismo no Algarve e há muitas outras coisas a acontecerem no Algarve. E, portanto, a proximidade para nós é fundamental no sentido em que percebemos a realidade e somos capazes de direcionar melhor aquilo que são os nossos apoios para as necessidades específicas das empresas naquela área geográfica. Portanto, o local junta as duas coisas, junta a perspectiva local, junta a proximidade, mas também junta esta perspectiva mais global que os nossos especialistas hoje vão trazer e um conjunto de ensinamentos que serão seguramente muito importantes. Depois, enfim, falar-vos um bocadinho sobre os objetivos desta conferência, não é? E eu diria que nós vivemos tempos de incerteza. Não é uma novidade, infelizmente, esses tempos de incerteza começaram há muito tempo atrás, começaram logo a seguir a termos estado cá da última vez, portanto estivemos em janeiro de 2020 e passado 2 meses entrávamos com o Covid, com a pandemia, enfim, com um conjunto de consequências quase inimagináveis para todos nós, não é? E a seguir ao Covid tivemos a guerra da Ucrânia, que, enfim, não nos deu descanso até agora. Tivemos uma crise energética pelo meio e agora temos uma nova guerra com consequências que ainda não conseguimos totalmente antever, mas que seguramente existirão no futuro. E, portanto, neste clima todo de incerteza, há uma certeza que eu creio que cada vez mais todos temos, não é? Que é o tema das alterações climáticas. É algo que temos que dedicar-nos a resolver, porque é o futuro do globo, portanto, o futuro do mundo como o conhecemos, que está em causa, e eu acho que não há causa mais nobre do que tratar disto. E, portanto, hoje vamos falar de temas como sustentabilidade, transição energética, descarbonização, economia circular e, para além disto, para além destes temas, que por si só já são muito importantes, que ferramentas, que instrumentos é que existem à disposição das empresas para que possam empreender esta jornada com sucesso, não é? E a nossa forma de olhar para estes temas é pensar que, por um lado, existem muitas exigências que os reguladores colocam, também nos colocam a nós enquanto banco, enfim, sob esse ponto de vista, somos fustigados quase todos os dias por parte dos reguladores. Para além disso, os clientes também têm exigências crescentes sobre estes temas da sustentabilidade para com as empresas e nós podemos olhar para isto nesta forma, de exigências, de desafios que nos são colocados. Nós acreditamos que não, acreditamos que há aqui, francamente, uma oportunidade para aqueles que forem capazes de dar um salto do ponto de vista de inovação, que forem capazes de se diferenciarem dos outros, vão ser capazes, naturalmente, depois de ter mais sucesso e apropriar-se de uma parte maior daquilo que são as cadeias de valor onde estão inseridos. E, portanto, também é o objetivo desta reunião, exatamente isso, desta conferência, é através do conhecimento que nós promovemos, difundimos, criamos condições, de facto, para que esse sucesso das empresas possa acontecer. E, portanto, eu, enfim, terminaria com uma frase que, creio, de alguma forma, resume aquilo que eu disse e aquilo que nós queremos que seja este evento, que é por uma economia mais forte e por um futuro mais verde. Enfim, votos de uma boa conferência. Boa tarde a todos e muito obrigado. Rita? Luís? Bom, boa tarde a todos. Renovar as boas-vindas e os agradecimentos pela vossa presença. Temos aqui um painel, como já foi referido, que tem um mote e que vamos, de facto, aqui abordar temáticas relacionadas com a descarbonização, sustentabilidade, economia circular, mas também, e dada a natureza da plateia, vamos também falar aqui muito de oportunidades e da forma como as empresas podem, de facto, posicionar-se para, nesta senda de transição, também poderem aproveitar oportunidades do ponto de vista empresarial. Para isso, reunimos um painel de especialistas e pessoas que, naturalmente, nos trarão aqui conhecimento e informação de valor, e esse é o objetivo que temos para esta sessão. Eu que faria aqui uma brevíssima nota introdutória, Rita Sousa, ligada ao ensino e, portanto, com uma vasta experiência também internacional nestes temas e que aqui nos vai ajudar, de facto, a termos uma panorâmica internacional do que está a acontecer do ponto de vista de todo este quadro que envolve estas temáticas que aqui estamos a falar.
O Luís Onofre, Presidente da Confederação Europeia da Indústria de Calçado e Presidente da Associação Portuguesa das Indústrias de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus sucedâneos, disse bem, consegui acertar, não é? Um empresário, também uma personalidade perfeitamente conhecida no setor e que naturalmente também trará uma visão muito concreta, não só do ponto de vista do setor, mas também dos desafios que temos pela frente para enfrentar. Ana Paula Diniz, que é diretora executiva da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e que também, numa dimensão internacional, em representação da Associação, tem tido uma experiência vastíssima também no debate destes temas e, portanto, também trará aqui uma visão bastante interessante para esta nossa conversa. E, por fim, Luís Mira Amaral, uma personalidade amplamente e substancialmente conhecida de todos, com uma vasta experiência governativa, também de gestão de empresas, do setor bancário também, do ensino e agora mais recentemente como consultor da FN Way Consulting, que também é muito ligado a projetos de desenvolvimento e, portanto, também trará aqui uma visão que queremos que seja muito interessante também para esta nossa discussão. Portanto, mais uma vez a todos, aos quatro, queria deixar esta nota de agradecimento pela vossa presença. Lançava aqui a primeira questão, Rita, vou começar por si, está bem, até por uma questão de proximidade, e que tem exatamente a ver com este enquadramento geral, ou seja, percebemos que há todo este desafio, mas no fundo o que eu gostava de facto que partilhasse connosco é, face a este quadro da transição energética, da neutralidade carbónica, todo este roteiro, o que é que de facto em termos globais, do ponto de vista europeu e também do ponto de vista plano nacional, aqui esta plateia de empresários pode, digamos, ficar já ciente que temos pela frente como desafios aos quais nós temos que corresponder. Boa tarde a todos. É muito agradável estar aqui hoje. Muito obrigada pelo amável convite que me foi feito pelo Banco Inter. Também queria cumprimentar os meus colegas de debate. De facto, a minha perspectiva é essa. A descarbonização e o nosso maior desafio, que será a transição energética, afeta a indústria como um todo. E, portanto, nós sabemos que a indústria têxtil é muito importante ao nível europeu e também numa perspectiva de impacto económico, mas também tem uma peculiaridade, uma característica especial relativamente à circularidade. Portanto, não são todas as indústrias que acompanham este conceito de economia circular como a indústria têxtil e, de facto, este é o desafio que se põe. Em termos de obrigações, em termos de situação europeia, o que temos, não é? Desde 2015 é o nosso Acordo de Paris, que aponta a subida de temperatura, ou tenta limitar a subida de temperatura até 2 graus, e que está muito associado a um conceito de descarbonização e de corte das emissões. Ora, a Europa, no seu Pacto Europeu Ecológico, o que faz é ter esses objetivos até 2050, o que nos leva a um objetivo até 2030 de redução das emissões de 65%, o que é muitíssimo. 2030, que está já aí ao virar da esquina. 2030, exatamente. E, portanto, ainda que em Portugal a transposição desses objetivos não seja tão exigente, na nossa Lei de Bases do Ambiente e depois no roteiro para a descarbonização de Portugal, o que temos é um propósito de redução das emissões de 55%. Pronto, e, portanto, neste contexto, os planos de ação que surgem e as possibilidades que surgem são muito ligadas à forte descarbonização da produção elétrica e da mobilidade. Portanto, esta política energética é uma característica muito forte e a indústria terá que aproveitar, a indústria têxtil também. Aliás, vê-se nestas candidaturas a financiamentos, ainda há pouco falávamos do PRR, são essas apostas na maior eficiência energética, numa utilização de renováveis, seja nos solares, seja nas caldeiras de biomassa, e, portanto, esse será o caminho. Não obstante, a dificuldade é bastante evidente, não é? É bastante evidente. Portanto, nós temos aqui um problema em 3 linhas, não é? Tivemos o problema, como também já foi referido, que surge com a retração de toda a indústria, não só desta, na altura do Covid. Temos depois a seguir um início de subida de preços na sua generalidade, agravado pelos preços da energia, e temos o problema da escassez de matérias-primas. E, portanto, toda esta resiliência que o setor teve e terá que continuar a ter nestas 3
fações, na parte do suporte às grandes quebras abruptas da procura, por um lado, depois também conseguir garantir que as matérias-primas e que toda esta contratação de materiais que podem vir de fora e que vêm de fora têm que ser também sustentáveis, também é algo crítico. E depois também essa parte do acesso à mão de obra qualificada. Portanto, esse conjunto é o que cria a solução para conseguirmos fazer essa descarbonização. Em concreto, cumprindo a chamada pegada de carbono, podemos dizer mais ou menos assim, enfim, a pegada ecológica que pode ter uma indústria deste tipo, será muito essa contabilização dessas emissões e ver o que é que podemos fazer, mas se calhar isso depois podemos deixar para... abordar um pouco mais, sim, mais à frente. mais à frente, sim. Muito bem. Eu deixava desde já também o convite, no final, enfim, desta nossa conversa, haverá um espaço e um momento para depois também colocarem perguntas e, portanto, deixava desde já esse convite para todos, para depois garantirmos aqui também uma maior interatividade desta nossa conversa. Claro. Eu passava então para o Luís e gostava muito de o desafiar, Luís, a levar-nos um pouco para esta questão de quais são as oportunidades que, numa ótica do setor, entende que de facto podem existir pela prática, ou seja, pela execução de facto um conjunto de práticas de gestão que levem à descarbonização e à economia circular. Como é que, do ponto de vista do setor, vê de facto essas práticas e que oportunidades existem? Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite ao Banco Inter, Presidente Alberto Ramos também, a todos os meus colegas de debate. Eu gostava de começar por um dado muito interessante, em que 88% do calçado produzido mundialmente vem da Ásia. Ou seja, nós temos aqui já um indicador de que, por exemplo, um transporte desta mercadoria toda para o mundo, a pegada ecológica que já deixa por si só, não é? Portanto, esta pode ser uma grande oportunidade para o reshoring, que já se fala muito nisto, inclusivamente na Confederação Europeia. Há um diálogo uníssono para que todos em conjunto construamos algo de positivo localmente, tentar jogar localmente com as nossas indústrias e a partir daí também jogarmos com os nossos fornecedores locais para que haja menos pegada, digamos assim, ecológica. É claro que tudo isto é muito vago, nós temos dificuldades muito inerentes à nossa indústria. Isto não foi de repente, ou seja, nós temos este conceito de sustentabilidade, já surgiu desde que me lembro dos anos 2000, intensificou-se um pouquinho em 2010 e agora de repente vamos ter que correr pelo prejuízo. E este é que é o grave problema da situação, em que temos indústrias a jusante, nomeadamente os nossos fornecedores. Eu não queria chamar de necessidade industrial, mas por vezes apresentam-nos produtos que parecem ou dizem que são eco-friendly, mas na realidade não têm esse atributo. E depois nós, como fabricantes, acabamos por sofrer essas consequências. Porquê? Porque os nossos clientes finais cada vez estão mais exigentes. Alguns deles desconhecem ainda quais são as boas práticas industriais, mas exigem que elas sejam implementadas o mais breve possível. E isso causa-nos transtornos enormes e que podem ser um grande entrave para que isto possamos ir para a frente com isto como devíamos ir. E como dizia muito bem o Dr. Alberto Ramos, isto é um ato nobre que nós temos que ter para a nossa indústria, é poder dar o nosso contributo e naquilo que podemos fazer, sermos honestos naquilo que estamos a fazer e que estamos a apresentar ao público final. E já agora um apelo também ao público final, que muito francamente na nossa área, muitos deles não têm sequer a vontade, eles gostam de ver uma coisa e emocionar-se com ela. Ainda não estão muito preocupados com esta parte da sustentabilidade. Eu noto isso, pelo menos na minha empresa e naquilo que faço, e sempre tento lançar um produto que seja eco-friendly, parece que é desvalorizado no conceito de comercialização. Isso deixa-me um bocadinho triste. Agora espero que no futuro, e agora com regras apertadas, e eu acho que às vezes é mesmo isso que é preciso, são regras definidas, bem concretas, mas é preciso também haver tempo
para que a tecnologia acompanhe todas estas mudanças. Claro. Mas do ponto de vista da associação, há um roteiro claramente definido de sustentabilidade que tem seguido. Nós temos um investimento, claro, de 140 milhões de euros para esta área da bioeconomia, em que 140 empresas de variedíssimas áreas estão aqui representadas neste cluster e que temos dado alguns passos positivos, nomeadamente na reciclagem do fim de vida do calçado, que é uma coisa que nos preocupa de sobremaneira. Já há uma empresa portuguesa a fazê-lo em laboratório que conseguiu demonstrá-lo que o consegue fazer. Agora, faltam os milhões para construir à escala daquilo que será necessário. Inclusivamente já temos espanhóis e alemães muito interessados nesta tecnologia nova. Outra, por exemplo, na parte da injeção de plástico, em que temos as duas primeiras empresas portuguesas que conseguiram transformar ou injetar novamente o plástico reciclado quase a 100%, utilizando biomateriais como, sei lá, uvas, bananas. Eu disse logo, bananas é melhor não usar muito, porque o meu pai sempre disse que a banana escorrega quando caminhamos. Portanto, vamos pôr isto deste ponto. Mas há muito trabalho que temos feito e que acho que é muito positivo e, acima de tudo, estamos a tentar. E estamos com esforço. O Centro Tecnológico tem sido uma grande mais-valia para conseguirmos chegar a este termo. Agradeço também ao engenheiro Mira Amaral. Há uns anos atrás, o Centro Tecnológico estava quase perdido e conseguiu dar-nos um fogo para que este Centro Tecnológico se tornasse um dos mais prestigiados do mundo. Ou seja, nós recolhemos toda a informação e conseguimos criar um protocolo entre centros tecnológicos internacionais que nos dão um know-how muito interessante e que vamos precisar disso para que o nosso produto possa voltar para ser produzido na Europa. Voltaríamos depois a essa questão da inovação e da forma como as empresas podem, de facto, aproveitar toda esta jornada para criar vantagens competitivas, mas eu agora passaria à Ana Paula exatamente do ponto de vista e do ângulo do setor do vestuário, ouvir exatamente também a sua visão sobre esta transição e toda esta jornada que as empresas têm que enfrentar. Enfim, o que é que me pode partilhar connosco aqui na visão do setor do vestuário? Antes de responder à sua questão, agradecer o convite que foi dirigido à ATP para estar aqui representado neste evento do Banco Inter e, naturalmente, felicitar aqui os meus colegas de painel. De facto, nós já ouvimos aqui falar um bocadinho, estamos aqui numa grande jornada de transformação. Fala-se das questões da descarbonização, fala-se muito da questão da sustentabilidade e da economia circular. Nós tivemos muito dedicado ao nosso setor uma nova estratégia da Comissão Europeia, lançada em 2022, para transformar o têxtil nesta perspectiva de um têxtil mais sustentável e mais circular, e com isso vem aqui um conjunto enorme de novos requisitos, novas regulamentações, portanto passará a ser um dos setores mais regulamentado, digamos assim. Estão a ser discutidas medidas muito diversas, são para aí 16 pacotes de medidas, em áreas também muito diversas, mas todas aqui a tocar o tema da sustentabilidade, economia circular, descarbonização. E, naturalmente, enfim, temos grandes desafios e, dentro destes grandes desafios, é tentar procurar aproveitar as oportunidades que existem. Uma das medidas que está a ser discutida é um passaporte digital para o produto têxtil e vestuário. Neste passaporte digital, portanto, ainda estamos muito num processo de discutir que tipo de informação, como é que se vai processar na cadeia de valor. Temos uma cadeia de valor muito complexa, não sei se todos terão conhecimento dela, mas, enfim, é longa, é complexa, tem muitos intervenientes, tem muitos produtos diferenciados e, portanto, há aqui uma grande discussão sobre o tipo de informação que vai constar deste passaporte digital. Mas o objetivo dele é dar mais informação ao consumidor, promover aqui a transparência, a comunicação, a rastreabilidade do processo, um processo que é longo, que começa em paragens muito longínquas aqui da Europa, onde o nosso principal mercado de consumo está presente. Com isto, naturalmente, o que é que nós pensamos? Pode ser uma oportunidade para o nosso setor, em termos de industriais, porque nós somos, de facto, uma indústria muito responsável do ponto de vista ambiental, temos feito um caminho enorme do ponto de vista das novas tecnologias, mais amigas do ambiente, portanto, reduzir aqui o impacto ambiental com processos mais eficientes, mais amigos do ambiente, utilizando também matérias-primas mais sustentáveis e com menor impacto ambiental. Portanto,
Portugal, nós temos feito um grande caminho nesta área e pensamos que instrumentos desta natureza, como este passaporte digital, pode ajudar a promover mais o Made in Portugal. Claro. Que muitas das vezes, o facto de nós termos também uma indústria que é muito B2B, muito pouco B2C, acabamos por ficar um bocadinho mais, enfim, não temos uma promoção de imagem do ponto de vista do consumidor, claro. Não é? E, portanto, acho que poderá haver aqui uma oportunidade boa. Naturalmente que isto tinha estado muito indefinido, enfim, tem custos, tem vantagens, como é que vai funcionar ao longo da cadeia também ainda não se sabe muito bem, mas vemos-lo como uma grande oportunidade. Uma área que também para nós, enfim, vai ser um grande desafio é passar de uma economia linear para uma economia circular, portanto nós quando estamos a pensar nestes temas sabemos que o design é muito importante e portanto há aqui também novas regulamentações e novas obrigações do ponto de vista do design e da concepção ecológica dos produtos. Naturalmente, depois toda a cadeia de valor, onde também está incluída a indústria, vai ter novas exigências e depois no final temos um produto que quando já ninguém o quer utilizar passa a ser um resíduo, um desperdício, não é? E portanto neste caso aqui temos um grande desafio que este desperdício tem que ser tratado, tem que ser recolhido, tem que ser tratado e tem que de certa maneira entrar de novo ou na cadeia de valor têxtil ou noutras cadeias de valor e, portanto, há aqui este passar de uma economia linear para uma economia circular para todo o nosso setor, mas numa perspectiva mais global do que incluindo indústria e não só, vai ser um grande desafio. No final vamos ter um produto que é multifibra, com muitos componentes, vai ter que ser desmembrado e vai ter que ter novamente um valor, não é? Para ser integrado novamente no nosso ciclo produtivo. Naturalmente, depois há aqui questões de durabilidade dos produtos, que também têm que ser repensadas, a questão da tecnicidade das características técnicas que estas fibras recicladas têm que ter, e depois, naturalmente, também do custo. Tudo isto tem um custo, tem um processo, e no final, o que é que vale mais? Ter uma fibra reciclada com um determinado valor, mas depois não termos quem pague por ele, não é? Ou termos uma fibra virgem. Portanto, isto aqui, o custo económico versus custo ambiental. Tem que também ser ponderado. Também tem que ser ponderado, portanto, é toda uma alteração também de consciencialização do consumidor, portanto, enfim, muitos desafios, muitas oportunidades. Mas há só uma nota que referiu a propósito da regulamentação, que acredito também seja uma resposta para tentar criar condições concorrenciais equiparáveis dentro do setor. O problema é exatamente esse, ou seja, o que é que vai acontecer? É que nós neste momento temos um conjunto enorme de novas obrigações para a indústria europeia, e naturalmente que falamos muito sobre, enfim, se temos novos requisitos e novas regulamentações e novas obrigações para o produto que é vendido neste espaço comunitário, então o produto que é importado também deveria ter o mesmo tipo de requisitos, de regras, de requisitos, cumprir com as mesmas. A questão é, em teoria sim, não é? Ninguém diz o contrário, mas depois na prática há uma grande incapacidade da União Europeia em ter mecanismos de fiscalização e vigilância do mercado. E o problema está aí. E aquilo que podia ser uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento da nossa economia e resolver alguns problemas ambientais, depois temos aqui este cenário de uma possível grande possibilidade de termos aqui uma concorrência que é desleal, que é desonesta, que não é justa, perante aquilo que é produzido na União Europeia, sujeito a um conjunto enorme de regras, face àquilo que é importado e que, em teoria, devia cumprir, mas depois, na verdade, não cumpre e ninguém fiscaliza. Muito bem. Eu ia agora passar ao Luís Mira Amaral, porque parece-me inequívoco, e a esta altura admito que a nossa audiência esteja já também a pensar o mesmo, percebido que sim, que temos esta jornada, que temos que fazer esta transição, que temos que fazer a descarbonização de todo o processo, temos que seguir neste roteiro de sustentabilidade, mas inequivocamente isto requer investimento, isto requer dinheiro, isto requer capital. E aqui, recorrendo à sua experiência, gostava muito de convidar a elaborar connosco sobre os temas, enfim, dos instrumentos público ou privados existentes e também aqui deixar-lhe aqui também um desafio para comentar também o papel que acha que a banca comercial pode aqui ter sobre esta matéria. Muito obrigado. Começo por agradecer ao Banco Inter o gentil convite para aqui estar convosco. Também cumprimentar os meus colegas deste painel de luxo. Agradecer ao Luís Onofre a simpática referências que me disse, mas também gostava de devolver, dizer-lhe que já em 87, ou no período de 87 a 95, em que fui Ministro da Indústria, a APICAP entrava-me no gabinete, não para me pedir para eu apoiasse empresas falidas, mas sim para me pedir que eu apoiasse as coisas do futuro. Portanto, era uma associação exemplar, o que explica o sucesso que o calçado tem tido. E, aliás, eu costumava dizer, isto mostra que o pobre Ministro, se não tiver associações e empresários capazes, sozinho não faz nada, precisa deles.
E o sucesso do calçado, para mim, deve-se muito não só ao mérito dos empresários, como uma excelente associação que sempre teve essa visão estratégica. Depois, deixem-me dizer 2 ou 3 coisas de enquadramento sobre esta temática. Eu não estou preocupado com a descarbonização da economia portuguesa nem da economia europeia. Explico porquê. A União Europeia, neste momento, emite 7% do CO2 mundial. E o que está a acontecer é que os outros, Índia, Paquistão e China, estão cada vez a emitir mais CO2 e nós menos CO2. Portanto, nós sozinhos não vamos limpar o mundo de CO2. E Portugal emite 0,11% do CO2 mundial. Portanto, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado é que no contexto das transições ecológica, energética e digital, minimizar as ameaças para as empresas portuguesas e maximizar as oportunidades. É aí que eu estou preocupado. Não estou nada preocupado com a descarbonização da economia portuguesa, nem da europeia, por razões que já vos expliquei. Em segundo lugar, a crise energética não começou com a guerra da Ucrânia. Em julho de 2021, era eu presidente do Conselho de Energia da CIP, que lhe um comunicado em que a CIP, e aqui a doutora Henrique sabe a história, a CIP e o Governo estavam em estado de negação, que eu alertava que os preços de energia estavam a disparar. Porquê é que estavam a disparar? É que com as políticas de descarbonização travou-se o investimento e a produção dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, deixou-se de investir. E no contexto da retoma económica fortíssima depois do Covid, a procura por estes combustíveis disparou. Ainda hoje, a gente só ouve falar em Portugal de energias renováveis, porque a comunicação social portuguesa bloqueia isto tudo, e os portugueses não sabem que a procura de combustíveis fósseis, inclusive de carvão, está a aumentar no mundo. E, portanto, isso significa que a crise energética começou com estas políticas de descarbonização antes do Covid, a retoma económica acelerou isto e depois, obviamente, a guerra da Ucrânia veio exacerbar isto, designadamente no gás natural, com a tentativa de fuga do gás russo, com a argolada que os nossos amigos alemães fizeram, com aquela dependência russa, todos conhecemos. Portanto, isto é a intervenção de enquadramento. E então, pondo a questão, eu dou um programa no técnico para engenheiros, gestão para engenheiros, ensino aos engenheiros que já trabalham gestão para engenheiros, e falo da economia circular no contexto da gestão das operações. No fundo, eu tento explicar aos gestores que a economia circular deve ser introduzida em termos de eficiência, de aumento de eficiência dos processos produtivos e em termos de outra coisa. É que a economia circular a gente tem as chamadas matérias-primas secundárias. Em vez de utilizar matérias-primas primárias, pode utilizar material reciclado, que é aquilo que se chama matérias-primas secundárias. Isto, portanto, permite eficiências e até abastecimentos e sourcings muito mais rápidos do que está dependente de matérias-primas que às vezes vêm de outros sítios. E, portanto, é neste projeto de eficiência e de logística que eu situo a economia circular. Por isso, aliás, no técnico, nós temos um programa de gestão de operações, um programa de economia circular que é dada por uma professora de gestão de operações e não é dada por uma pessoa do ambiente, porque o que está em casa é, no âmbito da gestão das operações, fazer processo de melhoria contínua, processo de lean e, no meio disto, meter a economia circular. E, portanto, é isto que está em casa. E o que é que há que o Governo tem para apoiar as empresas nesta matéria? Tinha uma linha de descarbonização, começou com o PRR, que foi muito aproveitado pelas grandes empresas industriais, e eu trabalhei com várias linhas de descarbonização, e basicamente o que é que a linha de descarbonização faz? É mais do que eficiência energética. E dou-vos um exemplo. Se tiverem no setor da cerâmica um forno a gás natural, numa lógica de descarbonização não é aumentar a eficiência energética do forno a gás natural. Numa lógica de descarbonização será substituir o gás natural por hidrogênio. O problema que temos é que o hidrogênio, o famoso hidrogênio, ainda não existe na prática, existem só projetos de demonstração. As empresas têm dificuldade de aplicar completamente o conceito de descarbonização. Portanto, vão aumentar a eficiência energética, mas rigorosamente não estão ainda a fazer descarbonização, que era passar do combustível fóssil para outro não fóssil. E, portanto, o que é que a linha vai permitir? Vai permitir o apoio às energias renováveis, a compra de painéis fotovoltaicos, em que paga generosamente 60%, e os equipamentos até pagam em média só 50%. Nos painéis até paga mais. E vai permitir todos os esquemas de economia circular nesta lógica que eu vos referi. E, portanto, é uma linha muito interessante, que foi muito bem aproveitada no âmbito já do PRR para as empresas industriais, só que agora está parada, porque acabou a linha do PRR e há de começar no Portugal 2030, mas só lá para dezembro o Governo anunciou que não começa com a nova linha no Portugal 2030 enquanto não decidir e não executar os apoios do PRR. Portanto, é uma linha muito poderosa, muito interessante, que vai ser novamente aproveitada pelas empresas industriais
e, portanto, o conceito aqui de descarbonização é mais do que eficiência energética. É nesta perspectiva e, portanto, esta linha, quando for reaberta, é muito poderosa e aconselho, obviamente, as empresas industriais, porque isto é para a indústria, quer a indústria extrativa, quer a transformadora, a aproveitá-la. No entanto, o que é que há? Se uma empresa precisar, neste momento, fazer um investimento, ter os sistemas de inovação produtiva. É claro, no sistema de inovação produtiva, o âmbito do investimento tem que ser mais vasto, não é só descarbonização, tem que ser no âmbito de novas unidades de produção, aumentos de capacidade, melhoria dos processos fabris e diversificação de produção. Portanto, se quiserem submeter, é o que está disponível neste momento, é o sistema de incentivos à inovação produtiva, obviamente que isto tudo de economia circular e energia pode lá ser metido no pacote, mas é num contexto mais vasto, de um processo de transformação da empresa apoiada num sistema de inovação produtiva. Qual é a má notícia para as PMEs? É que, ao contrário do Portugal 2020, o Portugal 2030 na inovação produtiva não apoia as grandes empresas, só apoia as PMEs. O máximo de até 40%, nas pequenas, nas médias, o máximo de incentivo é até 35%. Isto é a má notícia, mas é o que temos em termos de empresas. Portanto, repito, neste momento, se quiserem começar com um esquema, o que temos neste momento disponível em inovação produtiva. E depois, para grandes empresas, como é que isto vai funcionar? O Governo então abriu um esquema que é o regime contratual do investimento, para investimentos maiores que 25 milhões de euros, que obviamente tem que ser para empresas já de dimensão, e esse é gerido pelo ICEP e esse está neste momento aberto. Mas isso é para as grandes empresas. Só que é um sistema novo, confesso que eu não sei como é que isto vai funcionar, e ninguém sabe que é um sistema novo que o Governo abriu, há esta linha, mas na prática ainda não está a funcionar. Portanto, não temos descarbonização neste momento, teremos para dezembro, temos de recorrer aos sistemas de inovação produtiva e vamos recorrer às que são excluídas do sistema de inovação produtiva, têm que recorrer às grandes empresas, que em termos europeus, que já são médias, mas cá são grandes, têm que recorrer ao regime contratual do investimento, que é um regime feito para investimentos de maior folgo, de maior dimensão. Portanto, é isto que temos. O papel da banca no meio disto, obviamente, o que é exigido? Por exemplo, no sistema de inovação produtiva, no fundo, uma PME, uma pequena, tem que ter uma autonomia financeira superior a 15% e uma média superior a 20%. Eu diria, com a minha formação de gestor bancário, ter uma empresa industrial só com uma autonomia de 15% é muito pouco, mas isto é o que está lá. Eu, se fosse como gestor bancário, chumbava, devo dizer com toda a franqueza, mas isto é a formação da banca, quem é logo os tipos do outro lado, lá estão os tipos da banca a estragar o negócio. Não estão, porque e é mesmo assim, mas o que está na lei é assim, uma pequena tem que ter autonomia financeira maior ou igual a 15%, uma média maior ou igual a 20%. E, portanto, a partir daqui, obviamente que está aberto o financiamento bancário com o julgamento de risco que a banca faz sobre o processo. E, portanto, estes incentivos são ao fundo perdido, podem ser complementados por financiamento bancário. Os bancos, sei que o Banco Inter está a fazer essa aposta, e por isso é que o Banco Inter fez este acordo de cooperação com esta empresa de consultoria em que eu estou. No fundo, eu trabalho mais na área da investigação e desenvolvimento tecnológico, que é aquilo que eu gosto mais de fazer. E de descarbonização também já trabalhei, apoiei algumas empresas industriais na matéria, e, portanto, eu vejo a banca como parceiro privilegiado, porque o incentivo ou vai a 50% da descarbonização, ou vai o máximo de 40% nas pequenas da inovação produtiva, ou 35% só nas médias, obviamente há aqui o papel da banca a financiar outra parte, desde que estas sejam satisfeitas esta autonomia financeira. Obviamente que isto implica uma boa articulação e que a banca sabe fazer, e o Banco Inter sabe fazê-lo, entre os incentivos financeiros e o financiamento que a banca vai fazer. Portanto, tem um papel relevante nesta matéria, até porque não haverá capitais próprios. O que é que o Governo tentou arranjar? Arranjou uma majoração para quem recorresse aos capitais próprios, tem uma majoração de 5 pontos percentuais, mas isso vão ser poucos casos. A maior parte é a realidade da vida, com a nossa estrutura empresarial, a maior parte vai ter que necessitar da banca. E termino só chamando a atenção uma coisa que tem achado imensa piada e muitas vezes tenho que explicar isto de forma pedagógica. Se uma empresa está altamente endividada, a banca ir dar-lhe um financiamento é aumentar-lhe as dificuldades da banca. É a mesma coisa que um tipo estar alcoolizado e ir beber mais. Portanto, é capaz de ser uma boa solução. Há que haver mínimos capitais próprios, é a lei da vida. Não é simpático, mas é assim.
E, portanto, o problema da capitalização das empresas é um problema importante. Nesse sentido, já agora só para terminar, o Banco de Fomento, o tal Banco Português de Fomento que foi criado, devia ter, porque não tenho certeza que isto esteja a funcionar, esquemas de financiamento das empresas, dotando as empresas de quase capital, mas para as tais que não passam nos rastros da banca, podiam ter um contributo de quase capital. É uma espécie de escocos que a banca já teve e conhece bem, para lhes dar um complemento. Há mais outro apoio público, teoricamente, mas confesso que na prática ainda não sei se aquilo está a funcionar. Portanto, não cheguei a dar grandes expectativas sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado. Rita, eu voltava a si, porque só para completarmos este bloco que estamos aqui a falar da questão energética e da transição, porque há um facto que parece-me inequívoco. Esta eficiência energética, hoje a fatura energética tem um peso substancial naquilo que é a estrutura de custos das empresas, nomeadamente empresas na dimensão industrial. E, de facto, eu gostava muito que me falasse aqui um bocadinho sobre esta questão destes sinais de alterações da transição das fontes de energia, esta busca pela eletricidade de fontes de base de energia renovável, de que forma é que isto, de facto, hoje em dia pode ser trabalhado em procura de investimentos. Enfim, gostava que um pouco nos elaborasse sobre este tema. Certo. Eu acho, de facto, concordando com tudo o que foi dito até agora, e concordo, os preços da energia tinham começado a subir antes da guerra, isso também é sabido, mas esta transição energética para mim é um desafio. O impacto, tem razão, o impacto climático de Portugal e das emissões de Portugal no mundo não é de facto relevante, somos pequenos, a verdade é essa. Não deixa de ser um grande desafio e eu acho que para os nossos setores industriais e todos os outros é difícil fazer este decoupling, esta separação do que é a utilização de energia, seja renovável ou não, mas a utilização da energia da própria produção, que é o que nós tentamos fazer mesmo na macroeconomia e no PIB, tentar fazer uma separação da utilização de energia da própria produção é um exercício social, é um exercício social mais do que se calhar económico. E, portanto, essa utilização da energia de uma forma eficiente é o objetivo. Isso é o objetivo, a fatura é muito grande e, portanto, começam a existir, eu gostava de notar aqui duas soluções, não é bem soluções, duas metodologias que existem para começarmos a atingir esses objetivos. Relembrando também que isto só nos interessa no sentido da economia circular, que também já referiram, creio que pelo menos 2 vezes, só nos interessa se estivermos a adquirir equipamento ou produtos que tenham o mesmo padrão de eficiência e de neutralidade carbónica. O problema dos painéis solares é o que tem sido extremamente falado. Não é? A Europa investe em toda essa produção de painéis solares para criarmos a tecnologia e depois eles são produzidos noutros países com padrões muito inferiores e utilizando energias não renováveis. E, portanto, isto não faz, e depois para virem para cá é logo um transporte gigante. E, portanto, isto, pensando localmente, não faz sentido, não é? Não faz sentido. Portanto, há esse caminhar para esse passaporte também foi referido em todos os âmbitos da nossa vida, a contabilização pelo ciclo de vida dos produtos é o caminho. E, portanto, o que eu estava a enunciar. Existem algumas associações que começam a ter também, como referiu, estas metodologias e estas estratégias. Uma delas é o Science Based Target. O Science Based Target está associado às Nações Unidas e também ao Banco Mundial e cria para determinados setores da indústria metodologias específicas para desenvolver formas de reduzir a utilização de energia, aumentar a eficiência. E como trabalha a nível setorial, e com atores e stakeholders muito importantes desse setor, acaba por ter exatamente apontar as preocupações que existem. E, portanto, esse Science-Based Target está já com uma estratégia para a utilização de renováveis e para a eficiência energética no setor têxtil, e eu acho que isso é algo que é muito bom. Portanto, isso passa pela contabilização. Eu acho que um problema inicial, nós sabemos o que fazer, sabemos que temos que consumir energia renovável porque a outra vai-se acabar ou vai ficar muito cara. E não obstante, é preciso também, só agora aqui à parte no sentido da conversa, reparemos que em tudo o que são projeções macroeconómicas de preços da energia até 2050, com bolas de cristal muito polidas,
o que se usa, nomeadamente o que se usou no roteiro para a descarbonização de Portugal, são tendências de decrescimento do preço da eletricidade. De decrescimento do preço da eletricidade até 2050. Porquê? Por causa do papel das renováveis, porque as renováveis têm um custo marginal neutro, nulo, e, portanto, isso fará descer o preço da eletricidade, daí querermos pôr tudo eletrificado para poder utilizar assim. Em termos de segurança, por causa da realidade económica dos últimos anos, o que se faz é não descer o preço da eletricidade, mas pronto, mantém-se constante até 2050 e, portanto, nas projeções, enfim, um bocado académicas, que é o papel que eu estou também aqui hoje a ter, é o que nos traz. Portanto, temos que ter um bocadinho esta perspectiva. Mas é claro que os setores terão esta referência de objetivos que são definidos. São objetivamente definidos. Exatamente, passa a redundância. Do ponto de vista científico, ou seja, há claramente aqui regras que vão ser definidas e que serão um desafio para cada um dos setores. Exatamente. Já em oposição, os preços das energias fósseis perspectiva-se que continuarão a subir. Das outras novas energias que ainda ninguém sabe muito bem quais são, combustíveis avançados, biocombustíveis avançados, isso é sempre uma dúvida ainda, a tecnologia está toda a desenvolver-se. E, portanto, isso é tirar a fotografia e ver para que tipos de energias é que vamos. Podemos ver, claro. Pronto, portanto, temos eu gosto muito dessa iniciativa, essa Science Based Targets Initiative. Existe também o CDP, o Carbon Disclosure Project, que faz uma formalização do que é que são os objetivos e as emissões de cada... Pode ser uma empresa, pode ser uma cidade, normalmente não trabalham a nível de países, mas que também têm algumas atividades para empresas nesta área. Não obstante, não falando das indústrias tão grandes como estava a ser referida há pouco com a utilização do hidrogénio, o que tem sido a solução imediata é mesmo trocar o gás natural por biomassa. Não é, como eu creio que já referi há um bocadinho, claro. Não é uma eficiência em termos energéticos fabulosa, a verdade é essa. Mas é um caminho que se pode Mas é o caminho que fazer. temos, é renovável, temos claro. acesso e, portanto, é por aí que tem conseguido. Sim. Eu abriria agora aqui, para esta nossa conversa, este ângulo da competitividade e das oportunidades, mas eu tenho que voltar aqui ao tema da eletricidade e aqui vou pedir ao Luís Emílio Amaral para partilhar também a sua experiência, porque a pergunta é muito direta, que é, mas a Rita já nos falou um bocadinho da visão macroeconómica do preço da energia, mas a pergunta é direta. Podemos ou não podemos contar com uma energia elétrica de base renovável, mais barata que aquela que temos hoje e que ajuda as empresas a construir competitividade futura? Quer que eu responda? Quero. Não sei responder e explico porquê. E não comungo do otimismo que as renováveis baixam o preço da energia elétrica, explico porquê. É que um sistema aceita energias renováveis intermitentes, que é o termo que escamoteiam, significa que quando não há vento ou não há sol, a gente precisa de energia elétrica mesmo. E lá entram as centrais de gás natural a funcionar. Olha, as centrais de gás natural, quando entram a funcionar, funcionam como central marginal, é aquela que equilibra a oferta com a procura. Isto, na lógica económica marginalista, essa central fixou o preço. Moral da história, quando nós temos um sistema altamente dependente, como está o caso português já, das energias renováveis, sol e vento, e da hidroelétrica, também já lá chega a hidroelétrica por causa da correlação entre vento e água, o que é que vai acontecer? Nós estamos cada vez mais dependentes do gás natural como centrais que entram com pronto de socorro a compensar e a apoiar a intermitência das renováveis. O vento entra e sai, desaparece da rede e a gente precisa de energia. O sol às 5 da tarde, esqueçam o sol a partir das 5 da tarde e a ponta de consumo à hora de jantar. Portanto, o nosso sistema elétrico, nosso e de outros países europeus, está muito dependente do gás natural. E por isso é que o próprio Ministro do Ambiente já reconheceu que é vital manter as centrais de gás natural a funcionar. Ora bem, se isto é assim, são as centrais de gás natural que são essenciais para aguentar o sistema e que vão funcionar como central marginal, a fixar o preço nas horas em que elas são como centrais marginais, e a minha resposta é óbvia, o preço da eletricidade vai depender do preço de gás natural que é utilizado para produzir eletricidade. E, portanto, não ficamos satisfeitos de dizer, entra mais renovável, até podem entrar muito mais renováveis, metam renováveis que queiram, mas depois não há vento, não há sol, esqueçam os renováveis, lá temos o gás para compensar. E, portanto, a realidade tem mostrado em que nestes sistemas que temos, como aconteceu nesta crise energética, nós ficámos pendurados no gás natural das importações de Espanha. E porquê é que ficámos pendurados nisto? E aconteceu em 2022.
é que não sei se têm consciência, não vou explicar isto em termos físicos, mas há correlação entre vento e água devido ao regime de pressões atmosféricas. Moral da história. Quando a gente não tem água, também não tem vento. E, portanto, as próprias centrais hidroelétricas não produzem quando há seca e depois também já não há vento. Não havendo vento, o que é que nos aconteceu em 2022? Tivemos que pôr as centrais de gás natural a funcionar em grande importações maciças de Espanha. Portanto, nós estamos muito dependentes neste sistema de energia renovável. Por mais renováveis que metam, estamos dependentes do gás natural. E o gás natural, ninguém vos sabe dizer como é que vai ser a evolução dele. Houve uma distensão dos preços de gás natural desde há uns meses, os preços a baixarem, só que, e agora com os acontecimentos de Israel e a instabilidade do Médio Oriente, pode novamente o petróleo e o gás natural começarem a disparar. E, portanto, ninguém vos pode dizer neste momento uma palavra de tranquilidade em termos de que, com mais renováveis intermitentes, a gente está protegido do preço da energia elétrica, porque, como vos digo, podem ter renováveis que quiserem na rede. Quando não há vento ou não há sol, esqueçam, lá vai o gás natural funcionar. Isto implica uma lição para os industriais, que eu senti no Conselho de Energia da CIP no ano passado, que foi dramático. E que a doutora sabe bem, até me mandou os quadros com o vosso consumo de gás e eletricidade para me ajudar, junto do Presidente da CIP, para eu pressionar para aquele acordo de construção social em que conseguimos sacar 3 mil milhões de euros para apoiar as empresas. O que é que aconteceu? Eu verifiquei que as empresas industriais tinham a maior parte delas não tinham contratos de médio e longo prazo de energia, estavam dependentes do mercado spot. Ou esse mercado spot deu, quer no gás natural, quer na energia elétrica, variações brutais e disparos brutais. Foi um drama para as empresas. Portanto, essa pode ser claramente uma primeira grande recomendação. Qual é a recomendação que é óbvia? As empresas têm que fazer contratos de médio e longo prazo para se proteger do mercado spot. É evidente que se vão fazê-lo no momento em que o mercado spot esteja elevado, o preço do médio e longo prazo vai... Claro. Mas quando virem o preço do mercado spot a descer, aproveitem para fazer contratos de médio e longo prazo. Quer na energia elétrica, quer no gás. E depois, experiência do gás da APICER, Associação de Cerâmica. Sabem, quando eu introduzi o gás natural em Portugal, quem me pressionou muito e bem para introduzir o gás natural foi a cerâmica. Claro. O que é que a APICER fez? Atuou como central de compras, contratos para várias empresas e portanto, foi a Associação Empresarial a atuar como central de compras, comprando, jogando no efeito de volume para as empresas no gás natural. Portanto, recomendo isto. E, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se têm consciência, muita produção fotovoltaica que está a ser tida nas redes americanas, não são para vender às redes, são para vender a consumidores industriais. Os consumidores industriais fazem um contrato com uma central fotovoltaica, é um contrato de aquisição de energia e tem um contrato de médio e longo prazo com essa central fotovoltaica. É claro que depois tem um pequeno problema às 5 da tarde, vão precisar de energia da rede, mas até às 5 da tarde conseguem safar-se com energia fotovoltaica. Portanto, a lição do último ano diz-vos claramente duas coisas. Fugirem ao mercado spot e, como a gente também na banca sabe, agora com as taxas variáveis versus taxas fixas, convém fixar quando a variável está baixa. Se a variável está alta, apanham no fixo ou no longo prazo o reflexo disso. Fazer estes contratos. Segunda ideia, investir em produção própria. Portanto, investir em painéis fotovoltaicos, aproveitando duas coisas, duas figuras legislativas que já existem em Portugal. São unidades de produção para o autoconsumo, em que as empresas investem em painéis fotovoltaicos, cujo preço baixou devido à massificação chinesa, que a gente inicialmente não gosta, mas foi a produção maciça chinesa permite o preço baixou baixar. o preço. Eles já estão muito baixos e, portanto, isto dá a possibilidade das empresas terem os UPACs, unidades de produção para o autoconsumo. É claro, como às 5 da tarde, depois já não há sol, convém continuar ligados à rede para receberem, até porque montarem baterias para acumular e injetar, as baterias ainda não estão suficientemente baratas para eu aconselhar que se ponham fotovoltaico com baterias. Portanto, neste momento, ligados à rede. E depois há outra figura, que é as comunidades de energia renováveis. Tem uma figura muito interessante. O problema é que dos 100 projetos de comunidades de energia renováveis submetidos, até neste terão aprovados 3 ou 4. E eu, esta manhã, antes de vir para aqui no meu escritório, fui aos sites digitais para me preparar, ver se havia alguma novidade que eu trouxesse para aqui. E vi um artigo do Expresso Digital sobre energia que dizia o seguinte, com razão, é que o desenvolvimento das comunidades de energia renováveis, depende sobretudo da existência de zonas industriais, lá está, empresas juntas numa dada região, a zona industrial
é um sítio, obviamente, ótimo para as empresas que lá estão fazerem uma comunidade de energias renováveis, e depende também do envolvimento das autarquias na criação desses parques, e depende também de termos um conjunto de PMEs metidos nesses parques. Portanto, é outra figura. Portanto, as duas figuras de produção, ou produção sozinha individual, ou meter-se num forma esquema coletiva. mais regional, como numa comunidade em que é uma comunidade de produtores e consumidores. Claro. É isto que é o que o bom senso aconselha. Agora, milagres, e ninguém vos pode dizer qual é o preço do gás ou do petróleo amanhã. Eu, aliás, aqui gosto sempre de citar os economistas, que é a maneira como os engenheiros gozam com os economistas. O economista é aquele que diz como é que as coisas vão passar e depois vem dizer porque é que se passará exatamente ao contrário. E, portanto, eu estava preparado para vos dizer que o petróleo e o gás natural vai subir e depois de descer também vem cá explicar porque é que desceu. Porque é que desceu, exatamente. Estarei à vontade. Há sempre uma Mais que isto, explicação. humildemente não consigo dizer. Pois, Manuel, muito obrigado. Eu passava agora para os representantes dos setores para uma última nota que me parece importante, que é da retoma das exportações, retoma da atividade. E de facto, gostava que começava pelo Luís, porque percebemos, enfim, falámos aqui muito da economia circular, deste roteiro, da transformação energética, mas no final do dia precisamos de mais negócio e queremos mais negócio. Acho que a pior parte fica para mim, talvez. De facto, há imensos fatores que estão a contribuir para este decréscimo do consumo mundial, digamos assim, que é tremendo. E um deles é, de facto, a inflação e também as taxas de juros, lamento dizer, e a nossa querida Euribor, que tanto se apregoa que a culpa é deles, mas acho que os bancos aqui têm um grande papel em conjunto. Todos, não sei que são 500, 600 mil entidades bancárias em conjunto de fazerem pressão ao Banco Central Europeu para que deixe as taxas da Euribor. Isso é crucial para que, essencialmente, as pessoas estejam felizes. Acho que a felicidade tem muito a ver aqui com a nossa identidade como europeus, em que perderam imensa qualidade de vida. E isso também tem a ver com a sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade não é só o ambiente, é também a parte social, claro, e que todos temos de estar atentos e cada vez mais temos ao nosso lado colaboradores que estejam felizes e que tenham orgulho daquilo que estão a fazer. Portanto, essa é uma das minhas observações. E também os impostos, lá está, os impostos sobre IRS, a TSU, enfim, o imposto especial por conta, por exemplo, em como o ano passado empresas que nós tivemos o maior crescimento de sempre no setor, mas este ano vamos decair bastante, as empresas vão ter que pagar a mesma quantia deste ano representante este ano. Portanto, isto são coisas que são extremamente nocivas para as empresas, para os nossos empresários, que já vêm desde 2008 a embater com seguidas várias vagas de problemas. E isso, claro que sim, transforma tudo. Soluções não há muitas. Acho que há a situação também da internacionalização, que de uma vez por todas o Governo tem que ajudar muito em transformar Portugal num Made in Portugal forte. Isso já correu rios de tinta e já foi falado em imensas conferências. Eu já cheguei a um ponto que deixei de participar nelas porque falava-se muito, mas pouco se fazia. Mas, de facto, o valor intrínseco de Portugal, por exemplo, em Itália, ainda está muito distante. E eu acho que há um caminho a perseguir, que eu tenho dito aos nossos empresários. Ainda a semana passada tivemos um conselho consultivo em que eu pedi-lhes exatamente para subirem a qualidade dos produtos. Posso dar um exemplo. Ninguém vai pôr uma mala de Hermès no lixo dos reciclados, não é? Portanto, ninguém vai fazer isso. Portanto, se nós criarmos produtos que sejam acessíveis e que sejam guardados religiosamente, estamos a contribuir para que a sustentabilidade seja aplicada neste sentido. E neste ponto, eu vou-vos dar um exemplo, que a Itália, e é sempre o meu ponto de referência, desculpem, mas é verdade, há cerca de 10 anos produzia 500 milhões de pares de sapatos. E neste momento produz cerca de 100 milhões, 120 mais ou menos. Mas triplicou a sua faturação. Ou seja, nós, o ano passado,
faturamos também bastante, foi cerca dos 2,5 em termos de faturação, e ao mesmo tempo, mas reduzimos na produção de sapatos. E eu acho que este é um bom caminho, as pessoas podem criticar um bocado por isso, mas é esse mesmo, isso que nós temos que atingir. Certamente resulta de uma maior incorporação de valor no produto sem final. dúvida, e eu acho que já há estudos, por exemplo, da Ernst & Young, em que apontam que o calçado e o vestuário também vão valorizar imenso o handmade. Ou seja, tudo que a robótica vem agora aferir ao nosso setor, que pode ser muito útil, mas eu acho que vai ser muito valorizado o savoir-faire de antigamente, aquela cultura também intrínseca dos europeus, franceses, italianos, e que eu quero também transportar esta cultura para os nossos industriais. Aliás, já vem, isso é uma conversa que podia durar aqui horas, porque isto já vem muito antigamente do Marquês de Pombal, quando expulsou os jesuítas do nosso país, eles foram todos para a Itália, e se calhar estão todos hoje no setor do calçado, os seus descendentes. Não sei, por aí, terminava assim. Muito bem, muito obrigado, Luís. Ana Paula, devolvi-lhe exatamente a mesma questão, agora uma visão do setor, esta retoma, este comércio internacional, as oportunidades, qual é a vossa visão sobre isto? Se responder à sua questão, eu quero agradecer aqui, fazer um agradecimento público, porque de facto nós vivemos um período muito complicado com a questão da crise energética, e eu tenho a certeza que a intervenção do engenheiro Luís Amaral na CIP e todo o esforço que se fez, naturalmente sei que não foi sozinho, mas sei que foi o líder dessa iniciativa. Foi difícil convencer a CIP, só cá para nós. Eu sei. Mas, eu ia falar sozinho há algum tempo. certo. Estava em estado de negação. Não estava completamente sozinho, mas tinha uma grande barreira. Não foi negociações como vossa. Certo. Mas de facto foram momentos muito difíceis. Empresas que passaram a quintuplicar a sua despesa do ponto de vista do gás natural, portanto foi assim muito, muito difícil. Mas pronto, nós também tentámos fazer a compra conjunta, com a IMAP no caso, mas os resultados também não foram assim tão fantásticos, portanto, ou seja, isto às vezes quando estamos no meio da crise, tentar encontrar ali soluções é sempre difícil. Mas pronto, estamos cá para isso mesmo. Respondendo à sua questão, eles subscrevem muito aquilo que o Luís acabou de dizer, portanto, há aqui muitas coisas que são comuns ao calçado e ao vestuário, não é? Mas pronto, de uma maneira geral, nós de facto estamos a viver, e isto, enfim, não é segredo de ninguém, estamos a viver uma contração do ponto de vista do consumo e, portanto, isto há um reflexo na nossa indústria. A indústria também, como já disse, é muito diversa, portanto, não estão todos no mesmo patamar. Nós temos, de facto, aqui atividades dentro desta indústria que estão muito bem, tem muito a ver com o tipo de produto que também estão a vender e também tem muito a ver com esta disrupção de consumo que houve provocada pela pandemia. Nós, durante a pandemia e anos seguintes, comprámos de uma forma muito mais substancial um determinado tipo de produtos e agora estamos a comprar outros dentro do vestuário, do têxtil e do vestuário. E, portanto, isto naturalmente tem reflexos diferentes na nossa indústria e aí temos empresas que estão muito bem e temos outras empresas que não estão assim tão bem. Do ponto de vista global, os últimos indicadores das exportações, e para nós, de facto, as exportações são aquele indicador que também está sempre mais próximo, mais presente, que temos com mais fiabilidade e também é aquele que nos dá logo uma clareza muito, muito real do como é que está a acontecer, o que é que está a acontecer na indústria, porque nós, de facto, mais de 70% daquilo que produzimos é para exportar, não é? Portanto, ou seja, o que está a acontecer nas exportações, nós sabemos o que é que está a acontecer no setor. E, na verdade, até agosto, nós temos uma quebra das exportações de 5,6%, são dados públicos, portanto não tenho nada a esconder, mas na verdade depois também quando olhamos, por exemplo, o nosso principal mercado de destino, que é a União Europeia, nós exportamos mais de 70% para a União Europeia, vimos que as importações da União Europeia de têxteis e vestuário caíram 11% no primeiro semestre, ou seja, eles caíram mais que a nossa redução. Exatamente, ou seja, nós estamos a ganhar cota de mercado naqueles principais mercados da União Europeia. Melhorou, a nossa balança melhorou, mas de facto há muito trabalho que é preciso continuar a fazer e já falámos aqui de muita coisa, todo este trabalho que é preciso fazer no domínio da transição climática, nas questões da transição digital, nas questões da internacionalização, da capacitação, da diferenciação, do aumento de valor, da aposta no Made in Portugal. Enfim, tudo isto é um trabalho que todos temos que fazer, cada um individualmente e nós como associações e como entidades que trabalham para o setor ou de alguma maneira beneficiam do setor.
O que é que nos preocupa neste momento? Porque nós também não sabemos exatamente, para aqueles que estão numa situação mais delicada, quando é que termina esta luz mais nebulosa, não é? Quando é que vamos passar este túnel? Isso ninguém consegue dizer, não é? Enfim, há umas perspectivas de finalmente não vamos estar em crise, estamos em crise, não sabemos, não é? Pronto. O que é que nos preocupa? Nós temos uma cadeia dentro da nossa indústria, nós temos ainda empresas de muito pequena dimensão, mas empresas que são muito vitais do ponto de vista da sua atividade para um cluster, que no nosso caso, uma das grandes mais-valias do nosso cluster é ser um cluster completo, integrado, interdependente, muito flexível, muito reativo, porque também, de facto, todos os players têm um papel fundamental. Se começam aqui a cair peças, para nós é complicado. E, portanto, essa é a nossa preocupação, é passarmos este período mais difícil, mais exigente, sem beliscar a coesão que temos no nosso setor, para que quando as coisas retomem, de facto, nós consigamos retomar a 200% e estarmos todos lá prontos. Não queremos perder empresas, não queremos perder trabalhadores, sabemos que é difícil contratar de maneira geral, mas é difícil contratar para as indústrias tradicionais ainda mais, é difícil formar pessoas, são indústrias que o nível de conhecimento e de capacitação é muito exigente, portanto, ter um trabalhador capacitado demora muito tempo, nós de todo não os queremos perder e, portanto, mesmo para aqueles que têm agora menos trabalho, digamos assim, é para eles que estamos a virar um bocadinho a nossa atenção, para que no final, enfim, isto corra tudo bem e nós continuemos a ser o setor a representar mais 10% das exportações e, enfim, e que tudo corra bem. É isso a nossa... O que é um facto é que mesmo com o vento desfavorável estamos a conseguir evoluir e ganhar contra os outros. Acho que essa é uma mensagem. E a ganhar aqui também, temos visto isso nas nossas análises, um aumento no preço médio do produto também exportado, maior valor acrescentado, enfim, pronto, isso também. Muito bem, eu diria que corremos aqui um itinerário vasto. E agora tentando aqui um exercício difícil de um quase resumo das principais mensagens que aqui discutimos, mas percebemos que há um quadro regulamentar a nível europeu e também a nível do país que naturalmente que está aí, que está visível, tem objetivos concretos e, portanto, que traz desafios para todos os setores. Que esta questão do roteiro e da jornada que as empresas têm que fazer relativamente a esta transição. Enfim, falamos muito aqui energética, falamos naturalmente também da questão da economia circular. Mais que uma necessidade, é uma forma de criar vantagem competitiva num espaço competitivo, ele também que se pretende equilibrado e com regras comuns, em que de facto vamos poder comparar de forma direta, por via de irmos de encontro a essas regras. Falamos da existência de apoios, de programas que estão a ser executados, da importância do capital, da capitalização própria das empresas, naturalmente também do papel da banca na complementaridade dos investimentos que são necessários para fazer toda esta jornada. Também retive aqui as recomendações práticas que nos deixou relativamente ao tema da gestão de energia, pelo peso que tem na fatura de custos, sobretudo para as indústrias extrativas, a lógica de sair do mercado à vista e procurar os mercados a prazo e as novas figuras existentes para a produção de energia, parece-me aqui um excelente contributo que foi deixado. E esta nota final, que há oportunidades. Podemos estar a fazer menos em unidade, mas a fazer mais em valor. Os consumidores também estão à procura de novos produtos, novas soluções e, portanto, nós estamos, como sempre, que é uma característica inata portuguesa, nossa, industrial, dos empresários, sempre conseguimos encontrar aqui a via para nos diferenciar. Eu diria, portanto, que não sei se consegui fazer um resumo perfeito ou aproximado daquilo que foram os contributos, mas era esta a nota de resumo que deixava. E aproveitava agora, eu tinha dado a nota que, enfim, gostaríamos de abrir também um bocadinho aqui o espaço para perguntas e, portanto, deixava aqui o convite, aproveitando a presença deste ilustre painel. Portanto, sintam-se, por favor, à vontade de colocar alguma questão, creio que já serão assim distribuídos aí microfones. Poderão só selecionar eventualmente a quem querem dirigir a pergunta e convido-vos então a colocarem questões. Só custa a primeira, depois a partir daí normalmente costuma funcionar bem. Penso que sim, não sei. Está ali uma questão, pronto. É, exatamente. Podem ser duas. Boa tarde.
O meu nome é Silvia Correia, eu trabalho com a área têxtil, mas gostaria de direcionar as duas questões para Luís Onofre e também para a Ana Martins, da ATP. Eu trabalho com uma marca que tem no seu foco de estratégia 3 Ps. O P de planeta, vocês falaram, a parte da sustentabilidade foi amplamente falada, o P de pessoas também, na componente social, obviamente. Aquilo que eu gostaria de saber é as duas associações, como é que estão a trabalhar o P de pedagogia para a mudança. Porque eu penso que uma das coisas que é muito difícil, e eu estando na área também, é como é que chegamos ao consumidor, como é que nós conseguimos passar a tal introdução do valor acrescentado nas peças que fazemos e como é que o consumidor se percebe e apercebe e valoriza essa incorporação de valor. Portanto, como é que estamos a comunicar, e penso que aí temos um problema. Até porque nós somos maioritariamente exportadores, seja numa área, seja noutra, e o consumidor final é um bocado difícil chegar lá. A outra questão também é como é que nós trabalhamos em conjunto, seja com o calçado, seja com a têxtil. Uma questão que para mim é extremamente importante, até porque a minha marca trabalha exatamente isso, que é a reutilização. Sempre que eu estou em eventos de sustentabilidade, fala-se muito da reciclagem. A parte da reutilização normalmente não é falada. Portanto, eu gostava muito também de saber, em termos de política interna ou até de ações, o que é que as duas associações estão a fazer nesse sentido. Muito obrigado. Ana. Primeiras senhoras, não é? Obrigada. Nós, relativamente à promoção dessa mudança, nós também falámos aqui um bocadinho, ou seja, nós, através do passaporte digital, é uma forma de chegar lá. Nós, de facto, temos aqui um grande desafio que nós estamos orientados numa lógica muito B2B e pensamos pouco em consumidor final. Pensamos no nosso cliente, mas um pouco no consumidor final. E quando há bocado falei do passaporte digital, de facto, é uma forma de nós conseguirmos aumentar a transparência e a comunicação na cadeia de valor, de forma que aquilo que fazemos na nossa indústria possa chegar lá. Mas claro que não pode ser a única, não é? Agora, nós, do ponto de vista da associação, temos desenvolvido alguns projetos, algumas iniciativas na área da comunicação e da promoção daquilo que é o Made in Portugal, daquilo que é a indústria têxtil e vestuária portuguesa, muito também dirigida a ações que são ações de internacionalização. Trabalhamos muito para os mercados internacionais, portanto, muitas destas iniciativas acabam por acontecer nos principais mercados onde trabalhamos, europeus e não só, América do Norte, etc. Mas muito nesta perspectiva de promover o feito em Portugal, o made in Portugal, uma produção de grande responsabilidade do ponto de vista ambiental e social, as questões de proximidade, portanto, todos estes temas que são comuns à indústria, nós, enquanto associações, trabalhamos esses temas do ponto de vista da promoção. Naturalmente que nós, o nosso foco, e que porque também temos recursos limitados, não é uma promoção muito exaustiva junto do consumidor final. Não temos feito, não quer dizer que isso não tenha que se fazer, mas não o temos feito. Nós acabamos por trabalhar, e as nossas campanhas são muito dirigidas também a marcas, imprensa em geral, não trabalhamos muito o consumidor final. Mas claro que sim, que é uma realidade que tem que se fazer. Peço desculpa, a outra pergunta é importante. Reutilização. Reutilização. Sim, ora bem, a indústria, à partida, quando vende um produto, porque é isto, nós temos muito este foco que lhe estava agora a dizer, nós somos associações que representam a indústria. A reutilização já está numa fase diferente depois do consumidor da venda, não é? Ou seja, e para nós é muito mais difícil chegar a esse... É um nicho de mercado que, sem dúvida, está a crescer. Nós falamos muito da questão da reutilização e na reutilização numa perspectiva da indústria. Para nós, por exemplo, é importante as questões da qualidade do produto, da durabilidade do produto, ou seja, se queremos ter um produto que tem várias vidas nas mãos de vários consumidores, então temos que ter um produto de boa qualidade, não é? E nessa lógica, que é essa a nossa responsabilidade do ponto de vista industrial, de produzirmos bons produtos com boa qualidade. Agora, o que é que o consumidor final vai fazer com esse produto, do ponto de vista, se o vai entregar a um outro, se vai passar para... Enfim, isso já é uma coisa que, do lado das decisões da indústria, enfim, não temos grande responsabilidade. É claro que, no conceito de consciencialização, mudança de valores, etc., falamos do tema, mas não temos ações dirigidas especificamente a esse tema. Luís, não sei se quer complementar aqui, dado o Sim, desafio que foi lançado aos gestores. Acho que a Ana já disse praticamente tudo e, de facto, eu iria mais para o tema do branding,
que é importantíssimo. Eu tenho um dos meus objetivos quando entrei nesta associação era basicamente promover as marcas portuguesas. Infelizmente acho que falhei um bocadinho, também devido à pandemia, que acho que agravou e muito para que as marcas portuguesas pudessem afirmar, nomeadamente porque as lojas, por exemplo, de vendas de multimarca, só na Alemanha fecharam 1.500 lojas no ano passado, ou seja, isto tem sido dramático para novos designers, para novos conceitos que queiram aparecer no mercado. E isto, claro, que traz uma pergunta, e eu já há pouco falei sobre ela. Acho que o Governo é responsável por colocar Portugal à frente como um país evoluído e que as pessoas têm respeito por nós. Os clientes finais dos nossos produtos têm muito respeito pelo Made in Portugal, mas de facto as marcas portuguesas já não têm esse prestígio. E é isso que é este tipo de dualidade, em que temos que perceber que as grandes empresas portuguesas, tanto de calçado como de vestuário, trabalham para as grandes marcas internacionais. Hoje é claro e sabido que sim, mas quando queremos lançar um produto novo da nossa autoria, com uma assinatura portuguesa, esse tem um valor intrínseco logo 30% a menos, por exemplo, que o italiano. E isto é o paradigma que nós temos rapidamente que mudar. Não me perguntem a solução, porque eu acho que isto é mesmo complexo. É algo que poderá, num designer, de vez em quando, aparecer algo extraordinário, como por exemplo no Ricardo Figueiredo, que está na Aqua Azurra e que fez um trabalho excelente, em que ele chegou na altura, há uns anos atrás, a perguntar se podia fazer sapatos, e eu aconselhei a ir fazer os sapatos em Itália, e foi o que ele conseguiu fazer crescer a marca, porque também os fez em Itália. Eu tenho defendido sempre o produto português, por isso que nunca o fiz. Se calhar pensei mais com o coração do que com a carteira, mas a verdade é que isto acontece em Portugal. Temos que mudar este paradigma. Nós temos que pensar que somos, não é melhores, mas pelo menos iguais aos outros todos que estão na Europa, que estamos na Europa ainda por cima. Claro. Não podemos pensar que somos inferiores e que fazemos produtos de excelência. E esse produto só tem que ser apresentado como nosso e com a nossa identidade. E o futuro vai nos trazer grandes coisas se assim acontecer. Muito obrigado. Mais questões? Penso que havia ali. Exatamente. Obrigado. Muito boa tarde. O meu nome é Jorge Silva. Eu venho de um setor que não está aqui representado, mas que tem a sua importância. Venho da metalurgia, mais concretamente das cutelarias. E represento a Serafim Frutosinhos S.A., que é a única produtora de tesouras a nível nacional. A minha pergunta será para o Sr. Engenheiro Mira Amaral, que é um gosto tê-lo cá. Mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de contextualizar um bocadinho. A minha empresa era daquelas empresas que compravam a eletricidade nos mercados spot. Em abril de 2021, a minha fatura mensal aumentou 15% e eu vi o sinal de alerta. Aquilo que falou, que tentou alertar outras entidades para o que se ia passar, eu vi esse sinal de alerta. E o que é que eu fiz nessa altura? Nessa altura consegui negociar um contrato fixo, de médio prazo, para a energia, para a eletricidade. Ou seja, eu achava que ia ser um problema e efetivamente foi. A minha única questão, ou seja, a única situação que eu não controlei foi que o meu contrato só poderia entrar em vigor a 1 de janeiro de 2022, portanto, mais de meio ano depois. Portanto, sofri aquilo que muitas empresas sofreram nesse ano. Cheguei a pagar faturas 6 vezes mais de eletricidade, sendo eu uma empresa de consumo intensivo. Portanto, esse ano de 2021 fez-me pensar em todas as alternativas que poderia ter ao meu alcance, e assim o fiz. Usei, ou seja, embora tenha sofrido bastante durante esse ano, mas usei também essa altura para tentar ver qual seria o melhor caminho para prosseguir no futuro. Então, o que eu fiz, entretanto, e tomamos a decisão, como eu ia ter um preço muito vantajoso no ano de 2022, que já estava fixado,
aquilo que eu decidi fazer foi, vamos aproveitar o ano de 2022 e vamos fazer um investimento no fotovoltaico. E assim o fizemos. Durante a primeira metade do ano de 2022, tivemos a ver as melhores propostas de fotovoltaico. Entretanto, aparece o PRR e as candidaturas de PRR para a descarbonização. Eu não me candidatei na primeira fase, porque achei que não era vantajoso. Havia ali umas circunstâncias no contrato que eu achava que não eram vantajosas. Mas candidatei-me, candidatei-me no segundo concurso que terminava no final do ano, 2022. Fizemos essa candidatura, montamos os painéis fotovoltaicos, felizmente estão a trabalhar, não estou nada arrependido do investimento que fiz, fiz por minha conta e risco, mas pulo também numa candidatura ao PRR para ver se havia essa possibilidade. O que é que me acontece hoje e vem daí a minha pergunta? Estamos a meados de outubro, eu não tive ainda um parecer da entidade intermediária, neste caso do IAPMEI. E a minha pergunta e depois eu tento saber respostas e não consigo. Eu tenho a minha ideia, e a minha ideia é, eu conheço mais ou menos o IAPMEI, sou eu que faço as minhas candidaturas, não trabalho com consultores, faço as minhas candidaturas, portanto lido diretamente com eles. Eu tenho a perfeita noção daquilo que se deve estar a passar, embora não tenha a certeza. Mas acho que eles não conseguem encerrar o 2020, de repente chega o PRR e depois tem o 2030. Ou seja, não dão conta de um recado e têm 3 tarefas a cumprir. Mas isso entristece-me e eu gostaria de saber, efetivamente, o que é que se estará a passar nessas entidades para não haver sequer uma resposta. E mais, só aqui um último parênteses. Como eu fiz a candidatura ao PRR, automaticamente me excluí de poder vender o meu excedente à rede. Portanto, nesta altura, eu não sei se o meu projeto vai ser aprovado ou não, mas também eu estou a dissipar 30% da energia que produzo com a central fotovoltaica. E acho que devíamos ser mais céleres e olhar para esse Obrigado pelo testemunho, antes de mais. Bom, Alguns comentários sobre este tema. A resposta é simples. Há 2 anos, há uma jornalista do Expresso, que é a Joana Mateus, que pôs-me um desafio a mim e o meu colega, engenheiro Paulo Cunha, infelizmente morreu há 1 ano e meio com Covid, que era o meu braço direito do Ministério para as infraestruturas tecnológicas do PEDIP, e depois foi vários anos a pessoa da Agência de Inovação. Portanto, é o tipo que melhor conhece isto. E a senhora pediu-nos que a gente fizesse um exercício. Vocês conhecendo o IAPMEI, a ANI foi criada por mim e por Valente Oliveira, como a joint venture entre a economia e a ciência. E conhecendo o IAPMEI, a ANI e a ICEP, o que é que podem fazer para acabar com os atrasos nos projetos? A gente foi estudar. Eu, obviamente, vali-me de inside information que tinha nos jornalismos, cujos nomes não cito, obviamente. Malta do meu tempo ainda, gente que me conhece, que me deu informações, e demos uma entrevista no Expresso, dissemos: isto é preciso meter pelo menos mais 150 técnicos qualificados nestas organizações de gestão intermédia. E no meio disto também, o governo ia falar em digitalização, convinham meter os mecanismos de inteligência artificial que os escritórios de advogados, contabilidade e outros já fazem para gerir e para automatizar processos. Claro. Essa entrevista está publicada no Expresso e não percebemos como é que o governo não mete 150 pessoas nesse organismo para fazer isto e depois mete, na altura tinha metido 1000 funcionários públicos para outras coisas quaisquer indiscriminadas. Dissemos isso no Expresso e como é que calculam, não ligada nenhuma. Nada se passou. E, portanto, o diagnóstico é muito simples. O 2020 não está encerrado e agora, para aquilo que eu disse há pouco, eu disse que as novas linhas de descarbonização do PRR só entrariam lá para dezembro. Porquê? Porque o Governo disse é que só entra a nova linha do PRR depois de acabar aprovados os projetos atuais do PRR. Portanto, quando eu disse que a nova linha só entra em dezembro,
Daqui infere-se, logicamente, que o Governo espera até dezembro ter o seu e os outros projetos todos aprovados, decididos e aprovados e comunicados aos investidores. Isto uma perspectiva otimista. Quando eles me dizem que lá para dezembro vai acontecer, Mais 3 meses. se calhar de mais 2 ou 3 meses, Mais 3 meses. legue. E, portanto, o que é que acontece? Vocês não têm os projetos aprovados e os novos que precisam de meter novos projetos não vão meter porque eles não abrem novas linhas. É a situação que temos. Isto é dramático. Depois sabem o que é que fizeram? Isto, aliás, já foi público. Fizeram uma coisa que eu nunca faria numa empresa. Eu, numa empresa e num banco, nunca descontinuaria um sistema de informação sem ter o outro pagamento a funcionar. Eu tinha ali um backup do velho enquanto não me convencessem que o novo estava a funcionar. Resolveram montar novas rotinas informáticas, depois novos programas. Como é óbvio, aquilo está cheio de bugs, mesmo a gente dos consultores sentiu que aquilo, para entrar projetos, era difícil. Portanto, está aqui uma grande confusão. Portanto, o que posso dizer, na melhor das perspectivas, meu amigo terá a decisão comunicada até dezembro. É o que o Governo anuncia. E então entram as novas linhas. Isto na melhor. Já agora dou nota de conforto. Se não tivesse metido o PRR, quisesse vender energia à rede, também tinha-se visto aflito para vender. Também não consegue vender. Também não se safava. Muito bem, muito bem. Eu sei isso pelo Conselho da Energia da CIP, as queixas que os empresários me faziam, projetos como o seu, que não conseguiam ver nenhum. Já estavam a vender energia e eram capos de trabalho para vender algum. Já estavam a vender. Portanto, isso é só uma hora de conforto. Já agora, estou no uso da palavra, uma nota técnica, se permitem, sobre duas notas técnicas, um sobre a biomassa e outro sobre a Euribor, aqui o Luís Onofre. Porquê é que eu não falei da biomassa, que era uma via possível de a gente sair do gás para a biomassa? Porquê? Porque, infelizmente, a biomassa que nós produzimos em Portugal está a ser chupada pelos mercados externos. Em inglês, levam aquilo tudo ou para indústrias de transformação de madeira ou para grandes centrais de biomassa. Portanto, a gente não se safa com esta biomassa portuguesa que está toda aí para os mercados externos. Safava-se com outra lógica, que era, se a gente tivesse conseguido montar coisa que andava a mudar antes para fazer e ninguém fez, é montar um sistema logístico eficiente de recolha dos resíduos florestais. Isso era a biomassa de resíduos florestais, que minimizava os incêndios e permitia ter alguma quantidade de biomassa, mas isso ninguém faz. E não percebo, está-se fácil de explicar. Eu já falei à Ministra da Coesão sobre isto, o meu colega Carlos Adria, que tem centrais de biomassa, que é professor do técnico está fácil de explicar, não faz, não percebo. Isto é uma nota sobre porque é que eu não falei de biomassa, para não dizermos expectativas, que depois dispara o preço da biomassa, também estamos mal. Sobre o Euribor, só explicar aqui, não é para defender a banca, mas explicar aqui o Luís Onofre, o que é Euribor? Ainda é a taxa em que os bancos na zona euro emprestam uns aos outros, e que chama-se Euro Interbank Offer Rate. Antes de entrarmos no euro, ainda fui gestor bancário nessa fase, a gente tinha a Libor, Lisbon Interbank Offer Rate. Depois entrarmos no euro, passamos a Libor. Olha, fácil de explicar o seguinte, o Banco Central só tem duas maneiras de combater a inflação. É subir taxas de juros ou diminuir massa monetária. Está aqui uma pessoa de macroeconomia que certamente explica isto melhor que eu. Não há outras maneiras de explicar, de fazer. Não se descobriram outras. Então, o que é que o Banco Central Europeu está a subir as taxas de juros que paga dos impostos que os bancos lá metem? Ora, se o Banco Central Europeu pagar 4% a um banco que mete a sua liquidez, o Banco Central Europeu, para ter liquidez, mete lá 4%. E depois a Euribor, aquela que ela pode emprestar aos outros bancos, só é 3%, o banco esquece o mercado interbancário e vai meter o dinheiro no Banco Central Europeu. Portanto, é óbvio, por esta explicação simples, quando a taxa de juros que o Banco Central Europeu remunera aos postos dos bancos vai aumentando, a Euribor também tem que ir aumentando, porque é a taxa alternativa, é a aplicação alternativa de liquidez. Para promover a liquidez entre eles, claro. Moral da história, o que eu direi ao Luís Onofre é que reze bastante para que a inflação baixe. Mas controla a inflação. Muito bem. A taxa de juros dos depósitos e logo entraremos nessa Mas o problema é que não está. Claro. Muito bem. Meus caros, muito obrigado. Temos um horário. Eu iria pedir agora o próximo momento, o encerramento a cargo do meu colega José Luís Vega. Muito obrigado pela vossa atenção e muito obrigado a vós pelos contributos. Muito obrigado.
boa tarde. Toca-me a mim fechar o evento. Eu queria, antes de o fazer, queria agradecer a toda a equipa que esteve envolvida na organização desta reunião. Acho que foi fantástica, a organização foi espetacular, obrigadíssimo. Obviamente, agradecer também aos nossos clientes e aos não clientes que confio que algum dia se tornem clientes do banco, tenham aceito o convite e estejam connosco hoje. E, finalmente, queria agradecer aos oradores também que tenham aceito o convite e a magnífica sessão que tivemos hoje. E, ao fim, o resumo foi feito muito bem pelo nosso colega Vítor Pereira. Eu diria, falamos de coisas super interessantes. Falamos, sobretudo, na minha opinião, de oportunidades, de desafios, de ameaças. Nós gostamos muito de olhar as oportunidades sem deixarmos de olhar as ameaças e os desafios. E, portanto, terminar voltando a referir que o noso compromiso, e foi assim como o Bankinter entrou en Portugal há 7 anos e meio, o noso compromiso de apoiar as empresas e aos empresarios nos seus proxectos. Obrigado. Antes de fechar, resta-me convidarles a un momento de convivio e de networking nun cóctel que temos organizado para vocês. Obrigadísimo.